Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre as teorias relacionadas à história evolutiva no planeta. Vamos lá? Então, quando a gente fala sobre o nosso planeta, a gente já caracterizou o nosso planeta, já vimos sobre os seres que nós temos aqui, né, tanto de fauna quanto de flora, e chegou a hora da gente entender um pouquinho de como é que vem o debate, né, acontecendo há muito tempo, de como que o planeta é dessa forma. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as teorias evolucionistas. E aí por que é importante a gente conversar sobre as teorias evolucionistas? Para que a gente entenda que as variedades de vida presentes no nosso planeta fascinam a humanidade há muito tempo e as pessoas até hoje tentam entender por que a gente tem essa diversidade, por que de tempos em tempos a gente tem tantas transformações ou tem a descoberta de novos indivíduos. E aí quando a gente fala das teorias evolucionistas, a gente fala também dos primeiros seres vivos, das primeiras bactérias que começaram a habitar o nosso planeta desde a diversidade atual. Então, cerca de 1 bilhão de anos depois do surgimento da vida na Terra, uma enorme variedade de formas de vida já habitava o planeta. Mas o que será que aconteceu com algumas formas de vida? Que elas não existem mais. Então, evidências indicam, que toda a diversidade de formas de vida originou-se dos primeiros seres vivos que foram sofrendo transformações ao longo do tempo e que o surgimento e a extinção de grupos de seres vivos, elas são processos que continuam a ocorrer atualmente, só que às vezes passa de forma despercebida, porque é um processo bem gradativo, não é assim de uma hora para outra. Então vamos ver aí quais são as principais teorias evolucionistas. A gente vai começar classificando o seguinte, que quando a gente fala de evolucionistas, vem da palavra evolução. Quando eu falo de evolução, é algo que mudou para melhor, é algo que adquiriu uma nova característica. E aí quando a gente vem aqui, a gente para nessa lâmina e percebe o seguinte, que nem sempre houve essa defesa, de que as coisas poderiam sofrer transformações. Na verdade, até meados do século XVIII, era bem defendida a ideia do fixismo. Assim como a gente fala de evolucionismo, podemos lembrar de evoluir, que é algo que se transforma, fixismo a gente pode lembrar também de algo que é fixo, algo que não muda, que não é alterado e que também podemos chamar de imutável. Então essa seria a primeira diferença que a gente precisa entender. Antigamente, há muito tempo atrás, pensavam-se que todas as espécies existentes no planeta eram fixas, do jeito que nasceram, morreriam. E já o evolucionismo, que surgiu um tempinho depois, ele defende que os organismos podem sofrer mudanças ao longo do tempo. Então, como é que os fixistas faziam para justificar essa ideia, de que de tempos em tempos teriam novas espécies, mas que de repente eram perdidas? Eles associavam ao catastrofismo, que seria uma série de catástrofes que ocorreriam de tempos em tempos. Ou seja, segundo eles, o Criador submeteria o mundo a determinadas catástrofes, entre elas o dilúvio. E aí, quando algumas espécies eram extintas, outras acabavam sendo preservadas. E por isso que depois as pessoas acabavam encontrando aí restos de espécies que já não existem mais, tá? E aí, essa questão do catastrofismo foi defendida por Georges Cuvier, foi uma importante figura nesse sentido. Só que aí a gente também tem outros debates que aconteciam, há muito tempo atrás. O outro debate que acontecia era a defesa da teoria da abiogênese, tá? O que seria a abiogênese? Segundo a abiogênese, os seres poderiam surgir, simplesmente surgiriam. Não precisaria ocorrer, por exemplo, o processo de reprodução, onde eu preciso ter um encontro do gameta masculino com o gameta feminino, dois indivíduos vão acabar se encontrando. Não, simplesmente passariam a surgir. Só que aí a gente tem a biogênese, que é o que nós temos hoje, que uma vida só vai surgir a partir de outra pré-existente. O que isso quer dizer? Que uma forma de vida ela só se justifica porque o indivíduo anterior da mesma espécie realizou o processo de reprodução e deu origem a ela, tá? Então existe essa diferença aí. Existe a abiogênese, que seria uma geração espontânea, simplesmente começa a surgir sem que aconteça nenhum processo. E nós temos o contrário, a biogênese, que precisa acontecer todo um processo para que novos indivíduos sejam gerados. E aí, um dos primeiros cientistas contrários à teoria da geração espontânea, contrário a essa história de um indivíduo surgir do nada, foi Francesco Redi. O que ele fez? Ele fez um simples experimento. Em um experimento, ele colocou
um pedaço de carne dentro de um vidro aberto. No outro, ele colocou um pedaço de carne dentro de um vidro também, só que esse vidro agora ele vedou, colocou uma tela de proteção. E aí, alguns dias depois, o que ele observou? Que só surgiram larvas de moscas naquele pedaço de carne que estava com o vidro exposto, que estava com o vidro com acesso liberado, não tinha proteção nenhuma. Já naquela que estava com a tela de proteção, até aconteceu, né, de ficar com cheiro ruim e tudo mais, mas não aconteceu o surgimento de larvas, onde ele pôde justificar aí que só surgia vida onde outras conseguiriam ir lá, né? Não ia surgir simplesmente no pedaço de carne, depois de uns dias, formas de vidas. Não é assim que acontece. E aí, um outro experimento, né, que veio aí para tentar, né, explicar, foi o experimento de Pasteur. O que Pasteur fez, né? Ele pegou um caldo nutritivo, colocou dentro de um frasco. Ele levou esse frasco, que tinha depois um gargalo no formato curvado, que a gente chama de pescoço de cisne, para o fogo. E aí ele foi fervido, foi esterilizado, depois ele quebrou o gargalo e os micro-organismos apareceram no caldo, né? Ele também veio defendendo, né, a questão da biogênese, né, defendendo que a vida só surgiria a partir de outra. E aí a questão do lamarckismo. Lamarckismo seria o defendido por Lamarck. O que Lamarck dizia, né? Lamarck dizia aí que existiam dois princípios fundamentais, a lei do uso e desuso e a lei da herança de caracteres adquiridos. Como é que seria isso? Se eu utilizo demais determinada parte do meu corpo, ela tende a se desenvolver. Se eu não utilizo, ela tende a cair em descrédito e o meu corpo não vai precisar, vai acabar atrofiando. Com isso, ele justificava, por exemplo, o pescoço da girafa. O pescoço da girafa só foi aumentando, só é do tamanho que é, porque os frutos deixaram de ficar pertinho da base, ficaram cada vez mais altos, e aí ela de tanto que teve que elevar o seu pescoço, o pescoço acabou acompanhando esse processo e acabou passando essa característica para os outros indivíduos. Ou seja, de tanto utilizar o pescoço cresceu. E esse pescoço crescido, né, passou para os próximos descendentes, ou seja, o caráter que foi adquirido acabou sendo passado para os futuros, né, para os seus próximos descendentes. Só que aí, se a gente for parar para pensar, seria a mesma coisa que eu dizer hoje, que um casal que tem uma vida fitness muito ativa, por exemplo, né, que podem adquirir músculos que automaticamente seus filhos já nascerão com essa condição, o que não é uma verdade. E aí, entra para a gente também a questão do darwinismo. O que seria a questão do darwinismo? Seria, né, a questão da seleção natural. Aqueles seres que estão mais aptos, que têm mais condições de sobreviver ao ambiente, são aqueles que vão continuar existindo. São aqueles que vão ser selecionados naturalmente, porque foram aqueles que conseguiram se adaptar melhor ao ambiente, foram aqueles que conseguiram se sair melhor em relação aos outros. Então, os mais frágeis tendem a morrer, e aqueles, né, que conseguem sofrer essa série de adaptações e que foram selecionados continuam existindo. Tá? Então, seria aí a lei dos mais aptos em prejuízo dos menos aptos. E, segundo a seleção natural, então, os indivíduos portadores dessas variações, o que aconteceria, né? Depois de um tempo, conforme essa característica, né, foi sendo adaptada, ela poderia sobreviver por algumas gerações e aí sim passaria para os próximos indivíduos, né? Não seria assim uma coisa automática, né? Então, ao longo de várias gerações, por exemplo, sobreviveram apenas as girafas de pescoço longo porque elas foram selecionadas naturalmente, estavam mais adaptadas ao ambiente do que as outras. E aqui, quais são as evidências da evolução afinal? As principais evidências da evolução que a gente tem são a evidência fóssil, a evidência anatômica e a evidência fisiológica. Qual que é a evidência fóssil, né? As principais evidências que a gente tem aí é que fósseis, que são restos de plantas ou vestígios de animais, foram mantidos preservados ao longo de milhares de anos e podem ser encontrados até hoje e ser comparado com seres, né, que são bem diferentes dos que tinham antigamente, mas que podem compartilhar algumas semelhanças. Já as evidências anatômicas e fisiológicas, o que a gente percebe? Que nas evidências anatômicas e fisiológicas, existem similaridades, mesmo entre espécies que têm uma diferença assim, de tempo de vida muito grande. Algumas que existirão um tempo lá atrás e outras que existem hoje, né? Provando que existe o quê? O que a gente chama de parentesco comum,
né? Em algum momento elas compartilharam alguma característica e elas têm um ancestral comum. E temos também as evidências celulares e moleculares. O que seriam as evidências celulares e moleculares? Nesse caso aí, se eu fizer a análise de alguns tipos de células, né, e até a bioquímica de alguns tipos de organismo, eu vou ver que existem muitas semelhanças entre todos os seres vivos. Por exemplo, eu posso ver a questão do DNA, são as mesmas composições, né? Eu posso ver aí evidências anatômicas e fisiológicas, como por exemplo, a nadadeira de uma baleia, né? Com órgãos de outros seres vivos, tá? Mesmo aqueles que vivem em ambientes completamente diferentes. E, para a gente completar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercitando. Na primeira questão, a gente tem o seguinte, ó. Quando falamos em evolução, referimos às mudanças que ocorreram no organismo ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, como é o caso da teoria proposta por Lamarck. Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão de duas leis, em razão de dois princípios. Quais são os dois princípios de Lamarck? Nesse caso, gente, lembra que eu falei lá da girafa? Nesse caso aí, os dois princípios de Lamarck são uso e desuso. Se eu utilizo demais determinada parte do meu corpo, ela vai se desenvolver. Se eu deixo de utilizar, ela vai atrofiar. E isso vai acabar sendo passado para as minhas gerações futuras, né? O que se aplica aí nos caracteres adquiridos. E na questão 2 nós temos o seguinte: até meados do século XIX, era muito comum a ideia de que seres vivos poderiam surgir da matéria sem vida. De um pedaço de carne, por exemplo, de acordo com essa ideia, poderiam surgir larvas. Nesse caso aí, qual é o nome dado a essa teoria? Nesse caso seria a abiogênese, seria a questão da geração espontânea. Quase que do nada poderia existir aí uma forma de vida. Já na questão 3 nós temos o seguinte: após estudar sobre a evolução na escola, Michele resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michele obedece à teoria evolucionista proposta por quem? Qual deles propôs a questão aí da adaptação, que os seres podem se adaptar e acabando se tornando mais aptos ao ambiente? Nesse caso, estamos falando de Darwin. E na questão 4 nós temos o seguinte: de acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos apresentam o quê? Certamente, todos os organismos em algum momento compartilham algumas características ou podem compartilhar mesmo no passado, porque possuem um ancestral comum. Existia algum elo ali do passado que pode acabar unindo um ao outro, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!